não é? O programa de Ponta Grossa, para quem precisa saber, é no início do mês, sempre, na primeira quinta-feira de março, começa o programa de Ponta Grossa. Esse programa também existe em São Paulo, capital, independentemente do SESI. Ele está, cada cidade dessas já está com uma duração diferente, né? Aqui em Curitiba é o programa mais velho, tem 5 anos, esse é o 5º ano do programa. Esse livro de hoje, que nós completamos hoje, é o livro número 80, com esse livro de hoje teremos feito 80 livros. Depois tem cidades com 4 anos, outras que estão começando 4 anos, né? Outras cidades com 2, e finalmente Toledo, Ponta Grossa começa o 1º ano. Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Eu sempre insisto em fazer essa diferença, porque se fosse um programa de literatura, ele teria interesse acadêmico para alunos de letras, pessoas do âmbito das letras, mas não é isso. Nós só estamos interessados no conteúdo da obra, não estamos interessados em aspectos formais na obra, a não ser quando eles são absolutamente necessários para complementar o sentido. Quando eles não têm esse interesse, nós não nos importamos com isso, não os estamos diminuindo, né? Não os estamos desprezando, apenas deixando claro que esses aspectos não são objeto do nosso estudo aqui. A leitura prévia do livro não é obrigatória, não porque eu sei o quanto é difícil vocês conseguirem fazer isso, mas indicamos fortemente que vocês o façam. Um livro como Morte em Veneza é um livro muito fácil de ler, é um livro muito curto, poderia ter sido feito. Agora, como a gente nunca sabe quem leu, quem não leu, então há na metodologia desse curso um resumo da obra que a gente apresenta a vocês aqui, lemos em voz alta. A leitura oficial do curso, que é a Clarinha, não está aí, está viajando, então infelizmente não vai poder nos ajudar. Nós vamos ter que ler isso sequencialmente, como fizemos da outra vez, espero que vocês compreendam, né? E fundamentalmente o nosso planejamento para hoje lidar então com o livro A Morte em Veneza. Temos hoje uma visitante ilustre aqui conosco, Eleonora Fuit, que é secretária de Educação do município de Curitiba. Está aqui, Eleonora é competentíssima. E vamos hoje então falar de uma obra muito importante, que é uma obra do Thomas Mann, de quem nós já tivemos nesse nosso programa aqui mais 2 livros. Esses outros 2 livros são o primeiro livro, A Montanha Mágica, e o segundo livro foi o Dr. Fausto. Há um terceiro, esse é o terceiro livro do Thomas Mann no programa. Supondo que o programa acabe com 100 livros, ficaríamos só com esses 3. Se houver chance de aumentar a quantidade de livros, nós vamos ter também José e seus Irmãos, que é um livro maravilhoso, com a dificuldade só de ser um livro muito longo. São 4 volumes, uma história muito longa, mas é um livro magnífico. É um romance histórico sobre o episódio de José do Egito, né, cantado com o talento literário de Thomas Mann. Thomas Mann é um dos mais importantes escritores do século XX, embora seja alguém que nasceu no século passado, né? Aí temos também aqui a Sérgio, queria que vocês conhecessem. A Sérgio é a coordenadora desse programa aqui no SESI aqui, é ela quem cuida do programa. Então, quando vocês quiserem reclamar, é sempre com ela. Tá certo? Com a Sérgio, que está ali no fundo. Bom, mas continuando então, olhando para a biografia de Thomas Mann, vocês já devem ter recebido isso 2 vezes, mas joguem fora a anterior, porque a nova é sempre melhor, não é isso? Dando uma olhadinha apenas em alguns dados importantes aqui sobre Thomas Mann. Paul Thomas Mann nasce em Lübeck, aquela cidadezinha no norte da Alemanha, daquela famosa Liga Hanseática, uma daquelas cidades que eram independentes até muito pouco tempo. Filho do senador e comerciante de cereais Johann Heinrich Mann e de Júlia da Silva Bruns Dodó, brasileira, de pai alemão, nascida em Angra dos Reis. A mãe de Thomas Mann era brasileira. É claro que tinha pai alemão e ela nasceu em Angra dos Reis, mas ela veio muito cedo para a Alemanha. Mas manteve uma porção de características brasileiras, tanto é que tinha um apelido brasileiro. E algumas personagens de Thomas Mann têm nomes brasileiros, como Tônio Krieger, por exemplo,
Tônio, que é certamente derivado de Antônio Krieger. Não é? Ela era brasileira, o pai dessa Julia Mann Bruns era sósia de Dom Pedro II. Era um sujeito muito engraçado, que depois, quando o Pedro II descobre que ele era sósia, ficaram muito amigos, então tem uma vida muito folclórica. É um alemão que foi para o Brasil para fazer aqui a América, e que acabou casando com essa moça lá, né? E depois voltou para a Alemanha com a mulher, com a filha, e essa moça casou-se com Thomas Mann depois. Ele é a mãe dele, né? Thomas tem 4 irmãos, a Heinrich, 4 anos mais velho, a Júlia, a Carla Augusta, o Carl Victor, e o avô materno era sósia, né? O pai da já tinha contado para vocês. Em 91, morre o senador o senador Mann, perdão, aos 51 anos, e Lübeck entrou já em decadência econômica por causa das mudanças das rotas comerciais trazidas pela ferrovia, por exemplo. E ele era um homem que vivia de comércio, né? Ele não só ficou muito aborrecido com isso, mas porque os 2 filhos mais velhos, ele tinha 2 filhos homens mais velhos, 2 meninas, e depois um filho bem mais jovem. Os 2 filhos mais velhos, a quem ele imaginava que o fossem suceder, não tinham menor vocação comercial. O Heinrich foi logo para Berlim, onde se meteu lá na vida boêmia de Berlim, e o Thomas queria ser escritor também. Então, o pai não tinha para quem deixar a empresa, as moças não eram, digamos assim, naturalmente sucessoras de um negócio, e o outro filho era muito pequenininho. Quando então começa a dar tudo errado, ele fecha a serialista, não é? E morre logo em seguida, morre muito precocemente. A mãe de Thomas Mann pega aquelas crianças todas, menos Thomas e Heinrich, porque Heinrich já estava em Berlim morando sozinho, e o Thomas tinha que terminar ainda o equivalente lá, o 2º grau, coisa que valesse, e muda-se para Munique. Por isso aqui a maior parte das histórias do Thomas Mann passam-se em Munique. E muda-se em Munique com uma boa fortuna. Afinal, ela vendeu uma empresa grande, foi para morar em Munique, perto dos Alpes, muito diferente do que ela vivia no norte da Alemanha, um lugar plano, né? Muito diferente, são 2 lugares muito diferentes. E aí então começa a vida depois, Thomas Mann se associa lá à mãe e começa a vida lá de escritor. Esse Thomas Mann terá durante a maior parte da vida uma porção de pontos de conflito com seu irmão Heinrich. Teve um dado momento em que eles brigam feio por causa da questão da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi feita contra a Alemanha. E os 2 irmãos discordavam profundamente sobre o que achar disso, enquanto Heinrich era uma espécie de europeu, né, no sentido mais amplo, era europeizante, tinha uma postura europeia, portanto não tinha para com a Alemanha nenhuma simpatia especial, embora fosse alemão. Thomas Mann tem uma espécie de nacionalismo alemão, que nunca foi um nacionalismo, digamos, nunca foi um nacionalismo exagerado ou caricato como o nacionalismo italiano do fascismo, isso não. Mas era, digamos assim, ele envolvia-se mais, se sentia mais emocionalmente o problema que o Heinrich. Brigaram feio esses 2 irmãos, só se reconciliaram muito mais tarde, morreram reconciliados, os 2 um com o outro. O Heinrich morre antes de Thomas. O Heinrich Mann não tem a mesma importância de Thomas Mann, embora tenha um livro famosíssimo chamado Das Blaue Engel, que, o livro chama-se Professor Unrat. Professor Unrat é uma palavra divertidíssima, porque Rat é conselho, é negação, né? Professor sem conselhos, que virou no cinema um filme famosíssimo chamado Das Blaue Engel, O Anjo Azul. Vocês devem ter Marlene Dietrich, né? E esse é a grande obra que notabilizou Heinrich Mann, que é irmão de Thomas Mann. Thomas Mann, no entanto, teve uma importância muito maior porque sempre esteve mais envolvido com os assuntos políticos de uma maneira ampla do que Heinrich. Heinrich, na verdade, resolveu ir para a Itália, foi lá morar na Itália. Aliás, o Thomas morou um tempo lá com Heinrich na Itália, e tornou-se, assim, digamos, um escritor com uma pretensão muito mais ampla, muito mais universal do que Thomas Mann, que havia sempre em Thomas Mann temas alemães. Mesmo num livro como esse, que vocês verão comigo hoje,
aí alguma autobiografia. A obra de Thomas Mann é muito autobiográfica, embora eu tenha dito para vocês já muitas vezes de não cometerem um erro de julgarem que as obras são sempre autobiográficas e em todas as partes, porque isso não é verdade. O artista nem sempre está falando dele, e você acreditando nesse negócio, nessa ilusão, ele te passa a perna. Por outro lado, também nunca esquecer que é muito difícil que alguém consiga escrever um livro sem colocar nesse livro conteúdos pelos quais ele passou. Né? Então aí há reflexos da vida do escritor em todos os livros que ele escreve. Não tenha dúvida disso. O melhor mesmo é ter a atitude de olhar para o livro sempre independentemente de qualquer outra coisa. Então, esta, digamos, escola da interpretação literária biográfica já esteve em voga no mundo, não é? Mas ela é muito perigosa. Você começa a ter que estudar a biografia do sujeito para entender o livro, mas aí fica difícil, né? O livro tem de ter uma autonomia, uma independência frente ao autor, como são os filhos que você tem. Que os filhos não são setas que você atira contra o horizonte, né? Mais ou menos, né? Mas é no fundo isso, né? Os seus filhos são seus filhos, mas eles também têm a sua própria existência, têm a sua autonomia. Quando começa o nazismo na Alemanha, Heinrich mora na Itália, não está diretamente perseguido, mas Thomas Mann é profundamente perseguido, porque ele fazia declarações públicas contra os nazistas, chamando de gente bárbara, tudo aí para baixo, e ele então é hostilizado nas palestras. Uma palestra com Thomas Mann, os nazistas iam lá e avacalhavam a palestra, coisas desse gênero. E ele acabou então tendo que ir embora. Perdeu a nacionalidade alemã, foi caçada a nacionalidade alemã. Ele faz uma viagem, quando está voltando, os filhos ligam para ele para não voltar, porque ele seria certamente preso. Ele acaba se naturalizando tcheco, porque foi o país que assinou para que ele pudesse ter um passaporte, né? Tinha que ser natural, tinha que ser cidadão de algum lugar. Né? Mas não fica tcheco muito tempo, porque vai em seguida para os Estados Unidos, que o recebe muito bem, e passa nos Estados Unidos todo o período da guerra, escrevendo textos para os alemães, fazendo até mesmo participação na campanha contra o nazismo, coisa que Heinrich Mann não fez. Thomas Mann, ao longo desse período todo, escreve livros entre os quais estão esses grandes romances, José e seus irmãos e A Montanha Mágica e Dr. Fausto, são os 3 maiores romances, todos os 3 imprescindíveis, e escreve uma boa quantidade de novelas. Novelas são pequenas obras, menores que romances, das quais vamos ler uma hoje, chamada Morte em Veneza, que é tida em a vida como quase a novela perfeita. Podemos dizer assim que ela equivale em qualidade artística à Morte de Ivan Illich, que nós já estudamos aqui nesse curso, e a Metamorfose de Kafka, que também já foi estudada aqui nesse curso. São as 3 novelas, digamos assim, exemplares, 3 modelos de novela magníficos, como técnica literária. Né? E Thomas Mann, quando termina a guerra, resolve voltar para a Alemanha. Os americanos tinham criado o plano de botar de presidente da República, porque precisariam botar um alemão de presidente da Alemanha, mas não podia ser qualquer um, tinha que ser um que tivesse, assim, digamos, uma respeitabilidade muito grande. Thomas Mann tinha essa respeitabilidade e tinha, obviamente, se eu não me engano, nessa altura, Heinrich Mann Heinrich Mann também mudou para os Estados Unidos, chamado pelo nome, e morreu nos Estados Unidos. E a Thomas Mann era uma espécie de unanimidade. Ele não queria, não se achava nessa posição, ele era um homem da literatura, primeira casta, digamos assim, e ele recusa e comete um erro muito, digamos, não é um erro grave, mas faz um ato que o inviabiliza nos Estados Unidos, vai visitar a Alemanha Oriental. O macartismo em absoluta efervescência vê em Thomas Mann um comunista empedernido e escondido no armário e resolve então persegui-lo. Ele se aborrece profundamente com aquilo, com toda a razão do mundo. Uma coisa que Thomas Mann não era comunista, não tinha absolutamente nenhuma tendência, nenhuma simpatia por aquilo, e foi só falar com os alemães, que até então, até pouquinho tempo, eram tanto alemães quanto os que estavam no âmbito ocidental, porque a DDR,
a Alemanha Oriental havia sido criada ali no Tratado de Alta. Não é? Foi o Tratado de Alta que inventa a Alemanha Oriental. E ele, então, muda-se dos Estados Unidos e vai para a Suíça, onde morrerá um pouco depois, em 1955, se eu não me engano. Essa história de Thomas Mann é um artista muito polêmico, que afinal de contas há uma certa dificuldade na leitura dos livros de Thomas Mann. Os romances são muito prolixos, são muito longos e muito filosóficos. Ele é talvez o maior representante de uma linhagem de romancistas no início do século XX, nas quais está também Robert Musil, cujo livro O Homem Sem Qualidades nós também já estudamos aqui, é o livro principal de Robert Musil, O Homem Sem Qualidades, como Alfred Döblin e como Jacob Wasserman, acho que não cabe bem nessa categoria, que são artistas, escritores que achavam que o romance podia ser um bom veículo para discutir ideias, filosofia. A mim me parece, por exemplo, sempre uma escolha ruim, a não ser quando você tem muito talento, senão você vai cansar muito o leitor. A dificuldade de ler A Montanha Mágica é essa, mais ou menos. Não é? É muito difícil, você tem muito tempo em divagações filosóficas. Me parece que romance é para contar uma história, e essa é a sua maravilhosa contribuição. Contar uma história com profundidade, mas uma história. Mas Thomas Mann foi aquele sujeito que fez que melhor fez esta tentativa de estabelecer esse modo de escrever romances, de que ele foi o principal representante no século XX. Esse modo já desapareceu, ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz isso não se faz mais. Em linhas muito gerais, esta é a vida de Thomas Mann. O objetivo dessa introdução é apenas dar uma ideia. Se tem alguma outra pergunta, tem alguma coisa que está aí precisando ser explicada melhor, porque nós temos que, em princípio, partir para o livro, né? Mas não é um curso biográfico, afinal. Há algum ponto sobre Thomas Mann que eu devesse explicar melhor? Podemos ir em frente? Os irmãos dele se suicidaram. Tem uma série de suicídios. 2 irmãs se suicidaram por desilusões amorosas, uma contra a outra. E o filho, Klaus Mann, que escreveu um livro importantíssimo chamado Mefisto, que é uma versão, digamos, do mito de Mefistófeles, porque o Mefistófeles, né, o mito de Mefistófeles, que é a vender a alma do diabo, está no Dr. Fausto, que já está no Dr. Fausto. E o filho, o Klaus Mann, escreveu uma sua própria versão, chama-se Mefisto. E era um escritor de bom talento, mas suicidou-se também por questões aí sentimentais, esse filho dele. A vida de Thomas Mann sempre teve alguma dificuldade. O primeiro grande livro que ele escreve chama-se Bodenbrock. Bodenbrock é o nome de uma família que mora em Lübeck, cuja história ele conta no livro. Trata-se aí daquilo que se chama em literatura de roman à clé. Roman à clé, escreve assim com C-L-E-F, né? Roman à clé significa aquele romance que é uma narrativa de um fato que de fato aconteceu, mas está na verdade escondido sob nomes fictícios. Então ele escreveu a história da família, o Bodenbrock, e botou outros nomes que não da própria família. Só que todo mundo... o roman à clé é a melhor maneira que existe no mundo de você arrumar uns inimigos aí. Porque todo mundo vai saber que você falou dele, não tem? O sujeito de quem você falou vai saber que você está falando dele. O caso mais notável foi o Zola, que escreveu um livro chamado Germinal, e nesse livro ele põe lá um pintor que, na opinião dele, Zola é um mamarracho, como se fala em espanhol, né? um pintor sem nenhum talento, que só é pintor porque o pai é rico e o sustenta. E esse aí é o Cézanne. Né? O Cézanne é esse pintor que está lá no livro do Zola. Depois que o livro foi publicado, nunca mais na vida o Cézanne falou com o Zola, ficou ofendido por resto da vida. E roman à clé tem esse problema. Você pensa que escondeu, mas as pessoas sabem de quem você está falando.
Há muitos e muitos romances da Clay, né? Muitos aí. Tá cheio na literatura. E esse Bodenbroek aqui é um deles. Aliás, há em toda a obra de Thomas Mann alguma autobiografia forte. É preciso que vocês saibam também isso. No Dr. Fausto há algum conteúdo autobiográfico. Nesse aqui há um conteúdo autobiográfico enorme. Não é? Tônio Krieger é a história de Thomas Mann. Tônio Krieger é ele mesmo, é o próprio Thomas Mann. Tônio é uma novelazinha, fácil de ler, leiam se puderem, é muito bem escrito, muito bem feito. Em todas elas há uma conotação, em todos os livros uma conotação autobiográfica, exceto talvez na Montanha Mágica, que é um livro muito, digamos, muito intelectual para poder passar por isso. Quer dizer, o livro não tem história nenhuma. É um chamado Hans Castorp, que sobe a montanha, e lá então ele é confrontado com as grandes ideologias do seu tempo. Depois ele desce quando explode a Primeira Guerra Mundial. Esse livro não tem nada mais do que isso, não tem uma história propriamente dita, não tem uma trama que conduza, digamos, a narrativa. Thomas Mann, embora seja polêmico, é sem dúvida um dos maiores escritores do século XX, merece a nossa total consideração. Morte em Veneza. Morte em Veneza é uma novela de Thomas Mann. Por novela entende-se uma narrativa curta que tem como característica principal não lidar com nenhum outro assunto a não ser aquele com a qual ela começa. Quer dizer, a novela é uma espécie de capítulo de um romance, se você pudesse dizer assim. Ela tem um fio condutor. O romance caracteriza-se pela multipolaridade das ações. Quem faz igual é a novela de televisão. Você vê uma novela na televisão, pega qualquer novela aí. Pega lá, sei lá, qual. O Sheik de Agadir. Então lá no Sheik de Agadir, tem lá uma situação lá que vive o fulano, depois tem outra família não sei aonde que vive outra situação, aí tem uma outra família. Essas pessoas se encontram no meio do caminho. Mas na novela não é assim. Aliás, a novela de televisão é chamada erroneamente novela porque nós copiamos dos espanhóis, que chamam romance de novela. O nome técnico correto para a novela de televisão é romance. Romance seria o nome certo, romance televisivo. Porque o romance tem essa multipolaridade de ações. Acontecem diversas coisas que acabam se encontrando de alguma maneira. Na novela não. Na novela você tem um assunto só, uma única trama que vai do começo ao fim, por isso a novela é necessariamente menor. Não é menor do que a novela, tem o conto. O conto já é menor ainda. Essas classificações, obviamente, que não são perfeitas, e há escritores que se dedicam exclusivamente à tarefa de desmenti-las, só pelo prazer de dizer que não tem classificação nenhuma. Não é? Quer dizer, ficam fazendo livros que misturam tudo, só para mostrarem que é possível não ter classificação, que é uma coisa meio infantil, de adolescente. Mas isso também não é muito incomum em artista, né? Uma certa adolescência faz um pouco parte do assunto. Eu queria começar lendo aqui a introdução, aí eu passo para vocês em seguida. A novela Morte em Veneza, Der Tod in Venedig, publicada em 1912, é possivelmente o maior feito artístico de Thomas Mann, sob o ponto de vista estritamente literário. É uma maravilha de narrativa, perfeita. Otto Maria Carpo chama a obra de novela magistral. E Mário Vargas Llosa dela diz ter a perfeição artística que poucos romances... Aqui faltou uma palavrinha, tá? Romances curtos, por favor. Há uma palavrinha que está faltando aí, curtos. Um romance curto também é outra maneira de chamar uma novela. Atingiram na história da literatura. A obra que tem profundas implicações autobiográficas, como Tônio Krieger, que é a autobiografia de Thomas Mann, afasta-se do talvez mais estudado pelo autor, a do prolixo romance filosófico, substituindo-o por densas considerações existenciais. Num crescendo de tensão. A história funciona mais ou menos como se fosse um thriller. Mais ou menos, tem uma estrutura de thriller. Mário Vargas Llosa andou certo quando observou no seu A Verdade das Mentiras, um livro interessantíssimo do Mário Vargas Llosa, faz análise de uns 30 livros mais ou menos. O livro relido uma e outra vez, sempre se tem a inquietante sensação de que algo misterioso permaneceu no texto, fora do alcance, inclusive, da leitura mais atenta.
Curiosamente, a bela versão cinematográfica de 71, de Luchino Visconti, tornou-se tão importante quanto o próprio livro, que é fiel, exceto pela troca da profissão de Aschenbach para a música. Gustav Aschenbach é o principal personagem da Morte em Veneza. Aschenbach significa mais ou menos, Bach em alemão significa riacho, arroio, e Aschen é cinzas. Então, Aschenbach é arroio das cinzas. Esse é o significado da palavra Aschenbach. E no livro Aschenbach é literato, como o próprio Thomas Mann, mas o Luchino Visconti transformou o Aschenbach em compositor. Tanto é que há um dos maiores meios de embelezar o livro, o filme, aliás, desculpem, é o tratamento musical do filme, em que a trilha sonora é de Mahler. Acho que a terceira sinfonia, a quinta sinfonia, que é magnífica. Mahler foi o último grande compositor, digamos, erudito de tamanho universal que a humanidade teve. O sujeito que morreu em 1911. Mahler foi o último. Lá para cá nós temos aí alguns experimentadores, mas ninguém com tamanho de Mahler. Ninguém. Na verdade, Visconti estava pensando em Mahler, que coincidentemente também tinha o nome de Gustav. Além disso, Thomas Mann escreveu a obra em Veneza, tendo chegado à cidade no dia exato da morte de Gustav Mahler, 19 de maio de 1911. Ele chegou em Veneza e ouviu a notícia da morte de Mahler. Thomas Mann tinha fascinação por música erudita, tendo também criado a personagem do compositor Adrian Leverkühn, a principal personagem do Dr. Fausto. Se Thomas Mann escondeu Mahler sob Aschenbach, nunca saberemos. Em todo caso, é absolutamente irrelevante para a história, não tem nenhuma importância. Agora, é interessante que tenha sido feito no filme do Visconti, né, que o Visconti tenha transformado o Gustav Aschenbach em músico, quando na verdade ele é escritor. Esse rapaz que está aí é o Tasdio, que esse Tasdio é a personagem, digamos, que contracena com o professor Gustav Aschenbach, e é a personagem do filme do Visconti. Essa imagem aí é uma imagem do ator que fez o filme do Visconti, portanto foi muito bem escolhido pela Patrícia. Deve ter passado várias vezes. O filme é maravilhoso, magnífico, um filme com umas tomadas perfeitas, maravilhoso. Bom, será que podemos começar a ler então? Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Muito bem então. Capítulo 1. Quem é o nosso primeiro leitor? Marco, por gentileza. Capítulo 1. Numa tarde primaveril de 1911, o escritor Gustav von Aschenbach, graças a uma notabilização recente, deixa seu apartamento na Prinzer Regentenstrasse em Munique para dar um passeio. Quanto? Em alemão, quando você nobiliza uma pessoa, você bota o von no nome. Von. Ou então, Zug, também tem o Zug. Eu morei, por exemplo, na Alemanha, na casa de uma condessa. Ela era prima do Visconti, por parte de marido. Ela era casada com Sforza, de Milão, que é, por sua vez, primo do Visconti. Ela era prima do Visconti. E ela chamava-se, o primeiro nome como é que era Margarete von Löffelholz. Não, Margarete Löffelholz von Zug-Kohlberg. Ela tinha as duas nobilificações, von Zug. Isso é o modo como na Alemanha você transforma alguém em nobre, né? Bota o von ou o Zug, as duas expressões. Então, o nosso personagem central, que é o Gustav Aschenbach, sai de casa cansado para passear em Munique. Estamos em Munique. Irritado e cansado pelo excesso de trabalho, Aschenbach procura o ar livre para restaurar as forças. Mal começara o mês de maio. Na volta para casa, enquanto espera distraído o bonde em frente ao cemitério do norte, o escritor percebe, saindo de uma capela, um homem cuja aparência descomunal deu rumos completamente diversos aos seus pensamentos. Pois fosse devido ao sol poente que o cegasse e fizesse caretear, fosse em virtude de uma deformação congênita no seu rosto, os lábios pareciam excessivamente curtos e recuavam dos dentes a tal ponto que estes ficavam visíveis até as gengivas, brancos, compridos e como que arreganhados. Portanto, há uma figura na porta do cemitério, né? Ele está indo para casa para pegar o bonde,
e aparece uma criatura estranhíssima, uma pessoa bizarra, com uma aparência estranha, sobretudo uma aparência, digamos, até certo ponto, digamos, não diria mórbida, mas uma aparência inquietante, né? Alguma pessoa muito diferente, estranhíssima. E isso o que chama a atenção do nosso professor velho, escritor Gustav von Aschenbach. O estranho observado retribuiu intensamente o olhar. Aschenbach, constrangido, vira-se e, ao caminhar ao longo da cerca das marmorarias, é tomado por estranha sensação. Fosse como fosse, Aschenbach deu-se conta, com surpresa total, de uma singular expansão de seu íntimo, de uma espécie de inquietação nômade, de uma saudade juvenil ardente de terras longínquas, de uma sensação tão viva, tão veemente, e todavia a tal ponto olvidada ou despreendida desde tempos imemoriais, que ele, cativado, com as mãos nas costas e os olhos pregados no chão, imobilizou-se, a fim de analisar a essência e a finalidade de tal sentimento. Era o desejo de viajar, nada mais, mas que o acossava com a força de um acesso, a identificar-se as raias de uma paixão e mesmo de uma alucinação. Intensificar-se, né? Ou seja, um homem que tem uma vida absolutamente rotineira e disciplinada, que tem uma vida, portanto, de controle dos seus desejos, de repente perturbado pela aparição de alguma coisa estranhíssima, que é uma pessoa estranha, que deflagra dentro dele um conjunto de reações, conjunto de desejos novos, entre eles aquele de ir para lugares novos. Não é? Isso é uma sensação que não é de modo nenhum incomum. Às vezes você se depara na sua vida com um desejo irresistível de mudar de emprego, de mudar de país, de mudar de cônjuge, às vezes, até mesmo. Né? Tem umas situações que são assim, são situações em que alguma coisa aconteceu e às vezes esses desejos são deflagrados por pequenas coisas e você tem a vontade de sair daquilo. Foi o que está acontecendo com Gustav Aschenbach. No entanto, Aschenbach não é um viajante. Ao contrário, desde que sua vida começara a entrar num lento declínio, desde que o medo de não conseguir terminar a sua obra lhe acossava a alma de artista, restringira-se a sua vida exterior quase exclusivamente à bela cidade que chegara a oferecer-lhe um lar e ao sítio rústico que ele construíra na serra e no qual costumava passar o verão chuvoso. Mas agora Aschenbach quer fugir. Trata-se do ímpeto de fugir, era preciso confessá-lo a si mesmo. Da saudade de coisas novas, longínquas, da ânsia de liberdade, exoneração, esquecimento. Era o afã de distanciar-se da obra, do costumeiro local de um serviço rígido, frio, fanático. O escritor concluiu que melhor seria não reprimir obstinadamente uma necessidade que se manifestava com tanta força, sobretudo porque andava empassado por um trabalho que parecia não querer acomodar-se nem ao paciente esforço, nem tampouco à súbita improvisação. A vida dele está meio no impasse. Ele está fazendo um trabalho que não sai, né? Vocês já devem ter passado por isso. Tem coisas, às vezes você não consegue produzir nada, não consegue pintar um quadro, não consegue escrever aquele livro que você está querendo escrever, não é? E você está meio que sem saber o que fazer, a sua vida não anda, e a sua vida virou uma rotina tremenda. Esse homem fica entre Munique e uma propriedade rural, digamos, na serra. Serra é como o tradutor diz, mas o conceito de serra é meio estranho para o panorama alemão, né? Munique está, você vê assim, no fundo de todos os Alpes. Né? Então não se trata bem de uma serra, né? Uma montanha, né? Não é isso. E ele, então, desta vida absolutamente monótona e disciplinada, que é essencial, muitas vezes, para que você consiga obter algum resultado, às vezes, de certas tarefas. Ele, mobilizado por aquela aparição daquele homem com quem ele não falou, que ele não sabe quem é, mas que me parecia extremamente bizarro, este homem, então, resolve aproveitar o impasse e decide viajar. Quando um europeu do norte quer viver alguma aventura, para onde ele vai? Vai para a Europa do Sul, que é ali que são as aventuras. Está o calor, né? Apesar de que aí eles estão entrando no verão, né? Estão em maio, começando daqui a pouquinho o verão, lá é o contrário daqui. E ele vai para a Itália, vai para a Espanha. Todos os grandes literatos alemães andaram por aí. Goethe andou na Itália,
o Thomas Mann, o Heinrich Mann, enfim, é muito comum. O James Joyce andou lá também muito tempo na Itália. Você tem, então, portanto, aí esse fluxo sempre para o sul, nunca para o norte. Ninguém vai para mais frio. Sempre as pessoas vão para lugares mais quentes, nunca para lugares mais frios. E aí sabemos por que é que o nosso amigo Gustav Aschenbach vai se meter lá em Veneza. Não é? Não é isso? Até agora está tudo clarinho? Essa tradução é muito boa, viu, pessoal? Chama-se Herbert Caro, um tradutor da antiga, já falecido, tradutor gaúcho, alemão gaúcho, que fez várias traduções magníficas do Thomas Mann. Por isso é que, quando a gente fez a seleção da obra para usar a tradução, pusemos lá o Herbert Caro, porque ela é sempre muito boa. Não pode ter um probleminha, outro, mas isso é impossível não ter. Você chama tradutor antigo? Aqueles tradutores velhos, que eu digo, aqueles tradutores que vinham no ofício assim, uma grande responsabilidade, pessoas que... Porque a tradução moderna virou uma coisa assim para quebrar galho de estudante de letras. E dela perdeu completamente o pedigree. As traduções pioraram muito, muito, muito. Antigamente é assim, se chegasse para um escritor brasileiro importante, para Carlos Drummond de Andrade, diz assim, Carlos Drummond, você não quer traduzir tal livro, por exemplo, traduzir aí um livro do Voltaire? Ah, não, mas com muito prazer, porque o sujeito achava que aquilo era um tipo de homenagem que ele faria ao próprio autor. Se ele gostava do livro, então, faria com grande dedicação. Agora, no mundo moderno não tem mais isso. Tem um homem chamado Marco Lucchesi, que mora no Rio de Janeiro, é um bom intelectual. E o Marco Lucchesi botou o seguinte anúncio na secretária eletrônica dele. Se você ligou para qualquer assunto que não tradução, deixe o seu número que eu ligo depois. Se você ligou para falar tradução, eu morri. Então, essa é a secretária eletrônica do Marco Lucchesi, lá no Rio, que acha assim detestável, porque passou a ser uma coisa muito mal pago, as editoras pagam por página, muito mal feito, e vale qualquer coisa, não tem nenhum critério. Eu pego cada coisa assim, de deixar os cabelos em pé. É muito ruim o padrão da tradução brasileira moderna, muito ruim. Não temos mais esses tradutores de grande dimensão. O Paulo Roney é um judeu húngaro, que mudou para cá por causa da guerra, e que foi quem ensinou os brasileiros a traduzirem assim, desse jeito profissional. E ele foi o coordenador, por exemplo, do grande esforço de tradução de Balzac. Todos os 88 livros que compõem a Comédia Humana de Balzac foram traduzidos na década de 50 por uma equipe liderada pelo Paulo Roney, pela editora Globo de Porto Alegre. Essas traduções hoje ainda existem. A editora Globo agora já não é mais como era, né? Hoje é do Grupo Globo, né? Do Rio de Janeiro. Mas você compra os livros todos aí nos sebos, aí tem muita variedade e qualidade, mas era uma tradução inteligente, densa, ou seja, a tradução transformou-se numa espécie de desafio intelectual. É isso que essa gente nessa época fazia. E hoje não, é uma espécie assim, de tarefa subsidiária, de segunda classe. Infelizmente, mudou um pouco isso. Temos que tomar cuidado com as traduções. É isso que eu digo sempre, tá? As traduções não estão acima de suspeitas. Temos que sempre olhar para elas com certo ceticismo. Continuamos? Capítulo 2. O narrador nos fala um pouco de Aschenbach. O autor da lúcida e imponente epopeia em prosa sobre a vida de Frederico da Prússia, o paciente artista que, com incansável assiduidade, teceu o romance Maia, e cuja abundância de figuras reúne numerosos destinos humanos à sombra de uma ideia. O criador da vigorosa novela intitulada Um Miserável, a qual indicou a toda uma geração de jovens agradecidos a possibilidade de decisão moral, além dos limites do mais profundo conhecimento. Tudo isso é ficcional, tá? Não há nenhum autor de verdade que tenha escrito isso, nem mesmo Thomas Mann, tá? Tudo isso é ficcional. E finalmente, para terminarmos a lista de suas obras de maturidade, o escritor ao qual se deve um fervoroso tratado sobre o espírito e a arte, que sua força classificadora, eloquência
antitética induziram alguns críticos sérios a igualar ao ensaio de Schiller sobre a poesia ingênua e a poesia sentimental. Gustav Aschenbach, numa palavra, nascera em Ely, centro distrital da província da Silésia, como filho de um alto magistrado. Seus antepassados eram militares, juízes, funcionários públicos, homens que levaram uma vida austera, honrada, de parcos recursos a serviço do rei e do Estado. Uma única vez a espiritualidade mais profunda encamara-se em sua estirpe, na pessoa de um pastor. Uma dose de sangue mais ágil e mais quente foi injetada na geração anterior da sua família pela mãe do escritor, filha de um regente de orquestra natural da Boêmia. Dela derivavam os sinais de uma raça estranha na aparência de Aschenbach. A combinação de uma prosaica consciência profissional e de enigmáticos impulsos fogosos dava origem a um artista e, precisamente, aquele artista inconfundível. O que ele quer dizer com isso aí, pessoal, é que existia na personagem, na figura de Gustav Aschenbach, alguma contradição que adviria dessas duas origens, dessas duas fontes, de familiares. Mas isso, por enquanto, não tem muita importância. Esse assunto vai ficar importante lá adiante, quando chegar o momento em que isso passa a ter alguma relevância. Ok? Sabemos então que trata-se de um homem bem-sucedido, é alguém que venceu na vida intelectual, tinha sido transformado em nobre, von Aschenbach era um sujeito, nós não sabemos a idade dele precisa, mas é alguém que tem alguma coisa como 60, 70 anos, ao que tudo indica, mais ou menos isso. Não é isso? Ele é viúvo, tem uma única filha já casada, não tem companhia, mora sozinho no Munique, vivendo entre a sua casa da cidade e a sua casa, digamos, de campo, na Dia da Montanha. Esse é o Gustav Aschenbach, que chegou numa idade em que as coisas aparentemente deram certo. No entanto, elas vão começar a dar errado já, quando a gente entrar agora no capítulo 2. Mostrando o talento precoce, o agora sessentão e viúvo Aschenbach havia passado toda a vida trabalhando e nunca chegara a conhecer a sociedade ou a leviana despreocupação peculiar da juventude. Quando ficou doente aos 30 anos, ficou claro para Aschenbach que ele não era robusto por índole e submetia-se a um constante esforço, não por vocação, senão apenas à custa de suas energias. Um homem que venceu pela disciplina, não é isso? Ele era um disciplinado, alguém que conteve-se o tempo todo, foi capaz de vencer pelo domínio dos desejos. Pois a palavra favorita de Aschenbach era perseverar. No seu romance sobre Frederico, não via outra coisa senão a apoteose desse imperativo, que se lhe figurava como a quinta essência da virtude ativa e passiva. Esta vida resignada e baseada no esforço fez de Gustav Aschenbach o bardo de todos quanto labutam à beira do colapso, dos sobrecarregados, dos triturados, dos que se mantêm de pé à custa de um esforço supremo, dos moralistas da proeza, que, não obstante o físico franzino e a escassez de recursos, conseguem, pelo menos temporariamente, criar a impressão de grandeza, graças à força mística da vontade e à aplicação hábil dos meios. E foi assim que a vida do erudito havia chegado onde chegou. Após alguns anos de intranquilidade e vários domicílios experimentais em diversas localidades, escolheu muito cedo Munique para sua residência permanente. Ali vivia num decente bem-estar, tal como o intelecto só raras vezes consegue. O matrimônio que contraíra ainda jovem com a filha de uma família erudita foi desfeito pela morte, depois de um breve lapso de felicidade. Estava-lhe uma filha já casada, nunca teve um filho homem. Aí temos aí, então, portanto, um capítulo 2 todo dedicado a nos escrever Gustav Aschenbach. Poderíamos imaginar a pessoa mais disciplinada, mais europeia, num certo sentido, do que este homem. Um homem que tem uma vida regular, civilizada, totalmente controlada, e que fez aí uma obra que foi reconhecida ao ponto de ter transformado a ele em nobre, né? Ele não herdou o título, ele foi transformado em nobre por causa da sua obra. Muito bem. Vamos ao capítulo 3, ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Marco. Jorge. O substituto oficial da Clarinha. Pois é. Quinze dias após a decisão de viajar, Gustav Aschenbach parte para o sul. Primeiro para Trieste, depois para Pola, e finalmente para Veneza. Bom, tem uma explicaçõezinha sobre Pola.
barco, Aschenbach... Desculpe, Jorge, anota, por gentileza. Nota 1, abaixo. Coincidentemente, James Joyce também andou em Trieste, Pola, ou Pula, aproximadamente na mesma época. Essa cidade de Pola é uma cidade muito importante que a gente nunca ouviu falar aqui no Brasil. Né? É difícil encontrar alguém que conheça isso. É uma cidade que ficou na Iugoslávia, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Nessa época não havia Iugoslávia, havia o Império Austro-Húngaro, controlado por Viena. Né? Ele só será desmontado no final da Primeira Guerra Mundial. Então essa região aí era uma região austríaca. Mas Pola é uma cidade romana, com ruínas romanas, uma cidade interessantíssima. E o James Joyce, nessa época mesmo, aí, por aí mais ou menos, muda-se para Pola, depois vai dar aula na escola de idiomas Berlitz, arrumou lá um emprego de professor de inglês, e queria, obviamente, livrar-se o mais longe que ele pudesse da Irlanda, né? Quer dizer, fundamentalmente era essa a ideia. Tá? Então Pola parecia o fim do mundo. Então James Joyce vai para a Irlanda, vai para Pola, mora lá um tempo, mas é um lugar pequeno, acaba indo para Trieste. E em Trieste, então, finalmente, James Joyce ficou mais tempo. Depois ele vai se mudar para Paris e passar o resto da vida em Paris. Ele nunca mais irá à Irlanda, né? Mas ir para Pola, por coincidência, né, é o mesmo trajeto de James Joyce na mesma época. Não suponho que um tenha sabido do outro, provavelmente não. Né? Possivelmente não souberam um do outro para tomar essa decisão. No barco, trata-se da travessia de cerca de 140 quilômetros, tomando mais 7 horas. Aschenbach observa com horror um velho peralta, vestido de jovem. Apoiando o braço no parapeito, observou o povo vadio que se aglomerava no cais, a fim de assistir à partida do navio. Também examinou os demais passageiros que se encontravam a bordo. Os da segunda classe, homens e mulheres, acocoravam-se na proa, usando fardos e caixotes como assentos. Um grupo de rapazes fazia companhia a Aschenbach no convés da primeira classe. Segundo parecia, eram comerciários de Pola, que numa hora animada haviam resolvido dar um passeio pela Itália. Fazendo bastante estardalhaço de si e do seu empreendimento, palravam, riam, narcisavam-se em face dos seus próprios gestos. Debruçados por cima da murada, lançavam motejos joviais aos colegas que, passando pela rua do cais, com as pastas sobraçadas, encaminhavam-se aos seus escritórios. Esses, por sua vez, ameaçavam os folgazões humoristicamente com as bengalas. Um dos passageiros que trajava uma fatiota de verão amarelo claro, de corte ultramoderno, gravata vermelha e chapéu de palha, com a aba arrojadamente virada para cima, salientava-se entre os outros, gritando alegremente com voz esganiçada. Mas apenas Aschenbach o olhara melhor. Percebeu com uma espécie de horror que o jovem era falsificado. Tratava-se de um velho, sem dúvida alguma. Rugas lhe circulavam os olhos e a boca. O suave carmesim das faces era a relíquia. Carmesim deve ser alguma coisa como ruge, né? Não é isso? Alguma cor que se passa no rosto, sei lá. Não é? E a relíquia significa exagerado. Tá? Esse é o sentido da palavra relíquia. Aqui, a cabeleira castanha sobre o panamá, de tamanho de boi, uma peruca, pescoço plácido macilento, o bigodinho como que colado, e a mosca no queixo estava pintada. A mosca é aquele... Tem um pessoal que usa uma barbinha assim, que é um... Nunca viram isso? Só tem assim uns 10 pelinhos aqui embaixo no centro do queixo. Isso chama-se mosca. A dentadura amarelada completa, que ele exibia quando dava risadas, não passava de uma prótese barata. E as mãos com anéis ciletes em ambos os indicadores traíam o oceano. Arrepiado de espanto, Aschenbach analisava a ele e a seus amigos. Não sabiam, não notavam os rapazes que o companheiro era velho. Usava impropriadamente as mesmas roupas já notadas, de cores berrantes, que eles mesmos trajavam.
e que não tinha o direito de passar por um seu. Parecia que toleravam a presença dele em seu meio como uma coisa natural, costumeira. Tratavam-no como seu igual e revidavam, sem repulsa, as cotoveladas brincalhonas do verão. Não era possível. Aschenbach cobriu a testa com a mão. Por que o Aschenbach ficou tão impressionado com aquela figura do jovem, do velho Peralta? O que parece ter incomodado? Que coloca que ele parecia falsificado. Mas por que isso é super incômodo para ele, Aschenbach? Não parece ser o mesmo problema. Esse aqui é uma espécie de caricatura de jovem, né? Um velho que se fantasia, finge que é jovem. O outro não, o outro tinha os dentes muito salientes, o outro tinha um aspecto meio monstruoso. Esse aqui não. Esse aqui tem um aspecto mais ridículo e caricato do que o outro. Mas por que é que parece a vocês tão impressionante para um professor Aschenbach, para o escritor Aschenbach, encontrar tal pessoa naquele barco, na viagem entre Pula e Veneza? Talvez porque esse velho seja uma espécie de duplo, uma espécie de face obscura, abismal, negra, do próprio Aschenbach. O Aschenbach, como é jovem, ele tem 60, 70 anos. Pelo critério da época, pode chamar de velho. Hoje em dia ninguém chama, mas na época podia chamar assim. Será que ele não vê ali dentro dele, dentro daquele velho, coisas que ele, de alguma maneira, vê em potência em si próprio? E é isso, por isso é que ele se incomoda tanto com isso. Ele faz assim uma espécie de auto-espionagem, né? No fundo, né? Uma projeção dele mesmo. Né? Talvez tenha isso. É por isso que ele fica especialmente incomodado com aquela aparição no navio. Mais ou menos. Se ele é tudo o contrário, né? Ele é contido, ele é disciplinado, ele não finge que é criança, ele não faz nada ridículo, ele não bebe, ele não tem digamos, manifestações irresponsáveis e irracionais. Quando aquele homem lá fazia tudo o contrário, porque era exatamente o oposto. Era um sujeito com todos os defeitos que Aschenbach, em princípio, não tem, ou que não gostaria de ter. É isso? Bom, mas continuamos. Vamos lá. Na medida em que a embarcação se aproxima de Veneza, o escritor medita e conclui que a cidade sempre o acolhera em todo o seu esplendor e que ali ainda havia possibilidades inexploradas. Sabemos que ele esteve lá mais de uma vez, portanto. Né? Finalmente, emocionado pelos sentimentos descritos em outra época, examinava seu coração austero, fatigado, para saber se novos entusiasmos e perturbações tardias, aventuras sentimentais, talvez aguardassem o turista ocioso. Então, quer dizer, ali dentro, ele via nessa volta a Veneza uma expectativa de que a vida dele fosse ser modificada de alguma maneira muito dramática, muito drástica, coisa que de fato acontecerá. É isso. Já fundeados ao largo de Veneza, à espera do inspetor de saúde, Aschenbach continua escandalizado com o velho Peralta. Era, no entanto, asqueroso de ver-se o estado ao qual a falsa promiscuidade com a juventude levara o velho Peralta. O cérebro do idoso não resistira ao vinho com a mesma facilidade dos jovens robustos. Estava lastimavelmente bêbado. De olhar idiota, segurando um cigarro entre os dedos trêmulos, balançava-se no seu lugar, num penoso esforço de manter o equilíbrio, enquanto a embriaguez o impelia ora para frente, ora para trás. Uma vez que caíra no primeiro passo que desce, não tinha coragem para afastar-se do seu paradeiro. Contudo, ostentava uma espécie de lamentável fraqueza. Quer dizer, é uma coisa, assim, para dizer, grotesca. Né? Uma pessoa que se levou a tal ridículo, está vivenciando tal ridículo que ficou grotesco. Por haver ali naquele comportamento, digamos, uma transgressão de todas as, digamos, as normas normais, né, que conduziriam à vida de uma pessoa de uma certa idade já. Não é? Quer dizer, a compostura daquela pessoa, socialmente vista como tal, tinha sido transgredida completamente. É isso que irritou profundamente o Gustav Aschenbach.
Frente a esse espetáculo grotesco, Aschenbach é tomado por uma sensação de atordoamento, como se o mundo demonstrasse leve e irresistível inclinação para desfigurar-se, assumindo feições estranhas, caricatas. E essa frase é muito importante para entender a obra, né? Então, aquela cena grotesca é uma cena equivalente assim a de um final de mundo, assim. É como se o mundo estivesse se dissolvendo, como se as coisas não pudessem mais guardar a sua aparência e o estado anterior. É como se houvesse ali naquela figura grotesca um início de alguma coisa que está se perdendo e irá se perder. A destruição de alguma coisa. Mas Veneza agora resplande à frente da embarcação, que a penetra pelo canal de São Marcos. Extasiado, o escritor pondera que entrar em Veneza por via terrestre equivale a entrar no castelo pela porta do sul. E de fato é muito sem graça mesmo. Quem vai de trem, por exemplo, como foi o meu caso, não tem graça nenhuma entrar em Veneza. Muito feio aquela parte da estação ferroviária. No porto, Gustav Aschenbach disputa uma gôndola para levá-lo até a Praça de São Marcos, de onde prosseguiria ao Lido. Lido é a comprida ilha de Veneza que separa a laguna do mar Adriático. No Lido estão propriamente as praias de Veneza. Vocês receberam um mapa para vocês entenderem isso? Vamos passar os olhos no mapa. Então o mapa está aí, né? Venice Lagoon, Lagoon é laguna, né? O mapa é estrangeiro, língua estrangeira. Então você tem as ilhas aí de Veneza, né? que fazem aquele arquipélagozinho central. E você tem o Lido, que é essa região externa. Do lado de cá do Lido, do lado esquerdo do Lido, você tem mar aberto, né? Então tem as praias, então aí ficam os hotéis todos aí, né? Os hotéis que tem praia, né? E do lado de dentro você tem uma região sem ondas, que é a laguna, que é aquela água de péssima qualidade, que não dá para você tomar banho nela, uma água uma região meio pantanosa, né? Muito suja. E ele chegou então aí em Veneza e vai ter que ir até o Lido, que é o nome dessa ilha. Para isso ele vai pegar uma gôndola, não é? Vai pegar uma gôndola e depois pretende pegar o vaporetto. O vaporetto é uma espécie de barquinho a vapor, né? Que faz, nesse caso não deve ser mais a vapor, deve ser o quê? Bom, hoje em dia, né? Deve dar motor à explosão, tomando o vaporetto. O gondoleiro contratado, no entanto, o leva diretamente ao Lido, apesar dos protestos do escritor, alegando com razão que o vaporetto não leva bagagem. Mas Aschenbach teme, na verdade, ser alvo de exploração. Ao chegar à ilha, enquanto vai até o hotel trocar dinheiro, gondoleiro e gôndola somem. Suas bagagens são deixadas sobre cais e empilhadas no carrinho. Abandonadas pelo homem que não tinha licença e denunciado por gondoleiros registrados, era esperado por 2 guardas. Acabou ficando bom o negócio, né? E não pagou a passagem. O outro queria, obviamente, obrigá-lo a fazer todo o trajeto, né? Ele não pagou porque o gondoleiro sumiu. Quando viu a polícia, desapareceu. Mas as bagagens ficaram, né? Que é uma grande coisa. Aschenbach hospeda-se no hotel balneário. Dirige-se ao saguão para jantar, onde deparava com grande parte dos hóspedes, que ali se aglomeravam, estranhos entre si, fingindo indiferença, porém unidos pela ansiosa espera da refeição. Entre os diversos grupos do saguão, um chamou especial atenção do escritor. Você consegue imaginar essa cena? Essa é uma cena, para quem viu o filme, é muito mais fácil de entender essa história aqui, né? O filme é muito fiel. Então imagina aqueles hotéis grandes, aqueles hotéis, né? No tempo que a hotelaria tinha aquela coisa daquele luxo de espaços grandes, salas grandes, não é? E aqueles quartos grandes, pés direitos enormes. E aí está ali todo mundo ali, aquelas famílias que ficam ali morando. Você vai no hotel e recebe correspondência no hotel. O hotel funciona como a sua casa. Então aí havia aqueles grupos todos, havia russos, havia ingleses, havia poloneses, havia alemães, muitos alemães. E o Gustav Aschenbach sozinho, né, começa a observar aquela gente toda lá e percebe então uma família com especial interesse. Esse é o ponto seguinte. Era um grupo de adolescentes e quase adultos, sob a proteção de uma governanta ou dama de companhia, a que se ajuntara em torno de uma mesinha de vinho.
3 mocinhas de 15 a 17 anos, segundo parecia, e um garoto de cabeleira comprida, a aparentar uns 14 anos. Com alguma surpresa, constatou Aschenbach a perfeita beleza desse rapazinho. O rosto pálido, fino, fechado, os cabelos ondulados, cor de mel, que o emolduravam. A boca meiga, o nariz reto, a expressão de suave e divina dignidade. Tudo isso lembrava esculturas gregas dos melhores tempos. E, ao lado da pureza ideal das formas, tinha um encanto tão raro, tão pessoal, que o observador julgava jamais ter visto. Nem na natureza, nem nas artes plásticas, nenhuma obra igualmente perfeita. O que, fora disso, chamava-lhe a atenção era o contraste evidentemente proposital entre os princípios pedagógicos que norteavam os trajes e a educação geral dos irmãos. A aparência das 3 moças, a mais velha das quais já podia ser considerada adulta, era austera e casta, a ponto de quase enfeiá-la. Uma farda de convento, de um cinza de artósia, meio comprida, meio sóbria, intencionalmente deselegante, com golas brancas como único sinal de animação. Reprimia e estorbava qualquer graça física. O que é uma coisa muito estranha, dele ter justamente um menino ser tão atraente e as meninas tão desinteressantes, quando o normal é que acontecesse exatamente o contrário. Né? As meninas são mais enfeitadas, são mais cuidadas, a aparência é muito mais importante, enquanto o menino de 14 anos, a última coisa que está interessado na vida é parecer bonitinho. Né? Quer dizer, é uma coisa, uma menina de 14 anos quer parecer muito bonita, está muito preocupada com isso. Aqui há uma espécie de contraste muito interessante entre essa situação. As meninas são vestidas com apenas formalidade, apenas convencionalmente, e o menino não, o menino tem todo um atrativo físico que as meninas não têm. Pelo menos aos olhos do Gustav Aschenbach, também tem isso, né? Aos olhos do embora seja o narrador contando, né? Esse livro é contado pelo narrador que não é o Gustav. Os penteados lisos, energicamente colados às cabeças, davam aos semblantes um aspecto de freirinhas, tornando-os vazios e insignificantes. Sem dúvida alguma, o que nisso se manifestava era o espírito da mãe. Mas, evidentemente, nunca lhe vinha a ideia de empregar, com relação ao menino, a mesma severidade pedagógica que se lhe afigurava necessária na educação das filhas. Era visível que a brandura e o carinho orientavam a vida do rapaz. Haviam evitado de desbastar com a tesoura a formosa cabeleira, como na estátua do tirador do espinho. Os cachos caíam sobre a testa, as orelhas e a própria nuca. O blusão de marujo inglês, cujas mangas fofas se adelgaçavam mais para baixo e estreitavam os delicados pulsos logo acima das mãos finas, ainda infantis. Esse blusão, com seus galões, laçadas e bordados, conferiam ao delgado corpo um quê de riqueza e luxo. Estava ali ele sentado, de meio perfil para o observador, colocando um na frente do outro, os pés calçados de sapatos de verniz, apoiando o cotovelo no braço da poltrona de vinho e alinhando a face no punho cerrado. Nessa atitude correta, mas displicente, não se percebia nada da rigidez quase subalterna à qual suas irmãs pareciam acostumadas. Seria doente? E essa é a primeira impressão que há da aparição desse menino chamado Tadzio, que é Tadzio, né? Que é Tadeu em polonês. E esse menino aí apareceu aí, tem-se então, portanto, essa impressão interessantíssima, porque em contraste com a das irmãs, que não parecem nada interessantes e não estão vestidas e enfeitadas da maneira que conviria a uma mocinha estar. Não é? Ele, no entanto, parece ter toda concentra-se nele todo o charme da família, nesse menino que sabemos que tem aí coisa de 14 anos. A mãe das crianças aparece e as leva para o salão de refeições. O rapaz é o último a sair e, por um motivo qualquer, virou-se antes de atravessar o limiar
e como mais ninguém permanecesse no saguão, encontraram em seus olhos, estranhamente velados, os de Aschenbach, que, com o jornal a repousar nos joelhos, absorvido na contemplação, mirava o grupo. Aschenbach, portanto, não consegue tirar os olhos desse grupo de jovens que agora foi aumentado pelo advento da mãe, né? A mãe que os leva a jantar. No dia seguinte, como o tempo parece hostil, abafado, pesado, brumoso, Aschenbach pensa em partir, considerando que em outra ocasião havia ficado doente nessas mesmas condições, e se vira forçado a abandonar a Veneza como um fugitivo. Opa, então temos aqui uma informação importantíssima de que, e não em outra estada em Veneza, o clima tinha sido tão hostil como estava naquele momento e ele teve que ir embora, como quem fugisse da cidade. Essa hostilidade do clima tem um significado simbólico muito importante nessa história. Depois a gente vai entender isso. No dia seguinte, o tempo ainda não estava propício. Havia vento terrestre. Sob o céu coberto, lívido, o mar jazia calmo, inerte, como que encolhido. O horizonte aparecia prosaico pela proximidade, ao passo que as águas ecoavam da praia, a ponto de desnudarem diversas fileiras de bancos de areia. Ao abrir a janela, Aschenbach tinha a impressão de sentir o cheiro podre da lava. O vento que vem do sul é o Sirocco, é um vento quente da África. E esse vento, ele não cheira mal, mas é muito quente. Não é? Depois na Alemanha na Suíça chama-se Föhn. Quando vai para a Suíça, ele chama-se Föhn, que é o equivalente lá desse mesmo vento. Agora, o vento que vem do outro lado traz aqueles odores pútridos da laguna, a laguna de Veneza. Imaginem uma cidade, né, que é rodeada por um esgoto, né, seguramente, né, isso é rodeado por um esgoto. Né. Eu não sei que pé está isso hoje, mas cheira mal mesmo. Tá? Tem dias assim, que cheira pior. Tal. É uma situação muito complicada isso, porque tem aí, sei lá, quantas pessoas que moram aí, mais milhares de turistas, né, que vivem aí. Há uma espécie de de poluição generalizada em volta de Veneza. Muito bem. Aschenbach toma a decisão de não permanecer na cidade, caso o vento não mude. Enquanto toma café às 9, observa a família de poloneses. O rapaz não está com as meninas. Pensa o escritor. Vejam só, esse pequeno feácio. Parece que goza do privilégio de dormir à vontade, ao contrário de suas irmãs. Fiaço é uma palavra que não está no dicionário. Eu imagino que esteja na ligação com os fiaços que você encontrará na Odisseia, aquele povo que recebe Ulisses, depois que Ulisses sai da ilha de Calipso e vai na direção de Ítaca. Antes de chegar em Ítaca, ele cai no país dos fiaços, onde acontece o ponto central da obra, que é o encontro de Ulisses nu, um homem já maduro e com um histórico de extrema, digamos assim, promiscuidade, em todos os sentidos, com uma menina chamada Náusica, que é filha do rei e que é um exemplo máximo de pureza humana. Esse contraste do encontro da Náusica, que é uma mocinha assim, de 14, 15 anos, com aquele homem nu, que é Ulisses, é que estabelece digamos assim, o ponto central a partir do qual toda a Odisseia se desenvolve. Mais ou menos isso. Aliás, sem querer fazer propaganda, na primeira segunda-feira de março começa o grupo de leitura da Odisseia. Vamos ler em 12 encontros, sempre às segundas-feiras, o livro inteiro, durante o primeiro semestre. Aí você deve ter recebido isso pelo e-mail. Quem não recebeu, por favor, reclame com a Patrícia. Não é? E começa dia 3 de março, primeira segunda-feira de março, não me lembro bem agora qual é a data. Por aí, vamos ver totalmente a Odisseia de Homero. Ok? Continuamos. Enquanto abre sua correspondência, sentado numa poltrona, Aschenbach observa a entrada do rapaz. Passando pela porta vidraçada, o menino atravessou o recinto silencioso, em direção à mesa de suas irmãs. No porte do tronco, tanto como no movimento dos joelhos e no modo de acertar os pés calçados e sapatos brancos, o seu andar era de extraordinária graça e suma leveza. Macio e altivo ao mesmo tempo, ficava ainda embelezado pela timidez infantil,
com que, no seu caminho, virava por duas vezes a cabeça, a fim de lançar um rápido olhar para a sala, levantando e logo abaixando os olhos. Enquanto proferia, sorrindo, algumas palavras murmuradas no seu idioma indistinto, instalou-se no seu lugar. Foi precisamente nesse momento em que voltou o perfil modelar a seu observador, que este se admirou de novo e sentiu genuíno espanto em face da beleza realmente divina daquela criatura humana. Aschenbach dirige-se para a praia reservada aos hóspedes do hotel e refestela-se na espreguiçadeira, que ele mesmo puxara até a beira do mar, através da areia cor de cera. Observando o movimento na areia, toma a decisão de ficar. Que lugar melhor do que este poderia encontrar? E continua suas meditações até ser subitamente interrompido pela passagem do rapaz. Você já deve estar percebendo que o Gustav Aschenbach está desenvolvendo uma espécie de obsessão por esse menino. Não é? Não é isso? Está desenvolvendo uma obsessão por esse menino, que ele admira cada vez mais. Não é? Eles têm uma diferença de idade muito grande. O Aschenbach tem 60, 70 anos, ele tem 14, 15. Não é isso? Uma criança, né? O menino andava descalço, prestes a entrar na água rasa, desnudar até os joelhos as pernas delgadas. Caminhava devagar, mas com tamanha leveza e altivez que parecia estar habituado a se movimentar sem sapatos. Lançava um olhar em direção às barracas colocadas em posição transversal. Aschenbach continua atarefado com a correspondência. Faz calor, mas o céu continua prisioneiro da camada de brumas. O escritor acompanha com o olhar as crianças polonesas construindo um castelo de areia. Pela conversa, fica sabendo que o rapaz se chama Tadzio. Tadzio é a abreviatura de Tadeu. Para vocês lembrarem do cara dele, está aqui o Tadzio. Como estabelecido no filme do Visconti. É esse aí. O menino entra e sai do mar. Aschenbach o observa. Ver aquele vulto cheio de vitalidade, ainda não viril, na sua graça áspera, com a cabeleira gotejante, ver aquele vulto formoso como uma divindade esbelta, a sair das profundezas do céu e do mar, erguendo-se e escapando do elemento líquido. Tal visão forçosamente evocava associações míticas. Qual lenda primeva, transmitida pela boca de um bardo, fazia pensar na origem das formas e no nascimento dos deuses. Cerrando os olhos, Aschenbach escutava a melodia que ressoava no seu íntimo. Mais uma vez achou que era bom encontrar-se nesse lugar e que convinha ficar. Em seu quarto, antes do almoço, detém-se na frente do espelho. Examinando as cãs e a fisionomia laça, marcada pela idade, faz pequeno balanço de sua vida. Cãs são cabelos brancos, né? Cãs, cabelos brancos. Nesse instante, pensou na sua fama e no fato de que muita gente o reconhecia na rua e o olhava com reverência, por causa da certeira precisão e da elegância do seu estilo. Chamou à memória todas as homenagens já prestadas a seu talento. Recordou tudo, inclusive a nobilitação. Em seguida, desceu a fim de almoçar no salão. No pequeno elevador, Aschenbach encontra Tadzio com outros jovens. Achava-se tão perto de Aschenbach, tão perto que este pela primeira vez teve ensejo de contemplar. Não à distância de um ídolo, senão com perfeita nitidez, percebendo todos os pormenores da natureza humana do objeto. Aschenbach percebe sinais de doença no rapaz. Provavelmente não viverá muito tempo. De tardezinha vai a Veneza, atravessando com vaporeto a laguna que exalava um cheiro de podridão. O que está acontecendo com o Gustav Aschenbach? A primeira impressão que você tem sempre, né, é que se trata de uma atração sexual, né?
E essa é a leitura comum, porque com essa conversa de pedofilia, não sei o quê, mas é sempre bom a gente ser mais esperto do que os nossos contemporâneos e sempre olharmos as coisas com mais profundidade do que elas parecem ter, né? Então nós sabemos que é uma atração, com toda clareza, né? Uma atração. Vocês verão que essa atração ela pode até ter um conteúdo sexual, até pode ter, mas ela não é explicitamente sexual em nenhum momento. Não é? Mas ela é uma atração muito grande de pessoas muito contrastantes, um velho para o padrão do menino, né? E um menino completamente diferentes, um sujeito maduro, com a vida resolvida, sem perspectivas a não ser de rotinas insuportáveis, e do outro um menino que nem começou a vida ainda, que se encontra num lugar muito específico chamado Veneza, que por outro lado não deixa de envolvê-los numa espécie de atmosfera de tensão, uma atmosfera de peso, uma atmosfera de angústia, uma atmosfera pesada, sem dúvida nenhuma. Isso é essa situação que nós estamos vendo aqui. O Gustav Aschenbach quase foi embora, né? Quase que ele já desistiu, mas não chegou nem mesmo a arrumar as malas. Não é isso? Resolve ficar e está crescentemente mais fascinado pela presença, pela aquela imagem daquele menino. Eles nunca falaram até agora, né? Repararam que não houve uma troca de palavras, é uma admiração completamente platônica. Não há aí nenhuma aproximação de um com o outro. Mas vamos ver como é que isso continua. Toma um chá na Praça de São Marcos e, a seguir, inicia o passeio, que provocou uma reviravolta completa da sua disposição de alma e de suas decisões. Um mormaço nojento pairava por cima das vielas. O ar estava tão pesado que os olores que se desprendiam das habitações, das lojas e dos restaurantes, vapores de óleo, nuvens de perfume e muitos outros ainda, formavam uma bruma que não se dispersava. A fumaça de cigarros permanecia no lugar e só lentamente se afastava. A ideia é que o romancista, né, o escritor, consiga fazer você sentir essa situação enquanto você lê isso, né? Tá? Eu, quando começo a me sentir assim, Paranaguá, começo a sentir assim uma coisa equivalente a essa, né? Aquele calor que não vai embora, aquela coisa parada, né? Não é? Morretes, coisa assim, tá? Muito bem. Uma multidão de pessoas que se acotovelavam nas ruas estreitas incomodava o transeunte, em vez de divertir. Quanto mais andava, mais o atormentava aquele mal-estar pavoroso, que o ar marinho, junto ao siroco, às vezes produz, e cuja consequência é ao mesmo tempo emoção e esgotamento. A transpiração tornou-se penosa. Os olhos recusavam-se a prestar serviços. A angústia oprimia-lhe o peito. Aschenbach tinha febre. O sangue lhe latejava na cabeça. Fugindo da aglomeração do bairro comercial, passou por várias pontes até chegar às moradias dos pobres. Ali o importunavam mendigos e o fedor dos canais lhe tirava a vontade de respirar. Numa pracinha sossegada, um desses sítios esquecidos, como que encantados, que às vezes se nos deparam no âmago de leveza, descansou na beirada de um chafariz. Enquanto enxugava a testa, convenceu-se de que urgia partir. Alguma coisa ameaça Gustav Aschenbach. Ele sente uma ameaça no ar, alguma coisa muito forte e poderosa que ele sente que deveria tentar evitar. E aqui, então, ele, apesar da sua, digamos, atração crescente à imagem do menino, resolve ir embora de Veneza, como se a sua vida ali corresse perigo. É mais ou menos isso que ele sentiu nesse passeio. Alguma coisa está ali naquela cidade, alguma coisa no ar que está ameaçando a própria sobrevivência de Gustav Aschenbach. Pela segunda vez, e agora de forma definitiva, manifestara-se que a cidade, com esse tempo, tornava-se sumamente prejudicial. Como havia outros lugares sem a laguna e sua atmosfera febril, Aschenbach decide partir. Com dificuldade, alcança a Praça de São Marcos. Durante o trajeto para o Lido, o gondoleiro irritantemente tudo faz para levá-lo às ruas.
aqueles vidros de Murano lá, aqueles negócios lá, uns badulaques lá. Então, vamos lá, eu levo o senhor lá, é barato e tal. De volta ao hotel, anuncia a partida prematura e faz as malas. À noite, o ar parece-lhe mais fresco. O escritor começa a arrepender-se de sua decisão. Às 8 horas do dia seguinte, no salão de café, Aschenbach encontra a família polonesa. O porteiro insiste no horário de saída da lancha do hotel, mas o erudito a dispensa. A lancha parte apenas com a bagagem. Enquanto o escritor finalmente levanta-se para tomar o vaporeto, Tadzio entra pela porta envidraçada. Ao dirigir-se para a mesa de seus familiares, o rapaz cruzou o caminho do que saiu. Baixou modestamente os olhos ao dar com o homem grisalho, de testa alta, para logo após reabri-los, à sua maneira encantadora, suave, fitando-o por um momento. E passou. Adeus, Tadzio, pensou Aschenbach. Mal tive tempo para ver. Enquanto, contra o seu costume, formava com o rosto lábios as palavras pensadas, proferindo-as de si para si, acrescentou. Que Deus te abençoe. Pronto, o nosso herói vai embora de Veneza. Alguma coisa o ameaça, alguma coisa o amedronta, ele corre risco de vida real ali. Na primeira vez já tinha passado mal, e agora, nessa vez, novamente, vai embora. Aschenbach distribui gorjetas e abandona o hotel, seguido por um criado que lhe carregava as valizes, andando na direção do trapiche. No vaporeto, o escritor aprecia a paisagem dos palácios de Veneza. O passageiro olhava e seu coração se constrangia. A atmosfera da cidade, esse cheiro levemente pútrido de mar e pântano, esse olor que tão insistentemente lhe impusera a fuga nesse momento. Aschenbach o respirava a tragos profundos, mesclados de carinho e de mágoa. Como era possível que ele ignorasse e não levasse em conta a que ponta sua alma se agarrara por isso? O que na madrugada desse mesmo dia fora meio remorso e inaudível dúvida sobre o acerto da sua resolução, transformava-se em pesar, em genuína agonia, em tormento da alma, tão amargo que amiudamente fazia com que as lágrimas lhe brotassem dos olhos, e cuja extensão, segundo ele mesmo dizia, de si para si, jamais teria sido possível prever. Ele está sendo fácil para Aschenbach sair de Veneza? Não, muito difícil. Retardou até o último minuto a saída do hotel, mandando as malas na frente, tomou o vaporeto e vai olhando aqueles prédios e tem a sensação de que não devia ir, que devia ir. Portanto, há uma força que impele Aschenbach para fora da cidade e uma força que mantém Aschenbach preso à cidade. Não são essas as duas forças, substancialmente, aqui? Que se lhe afigurava tão difícil de aguentar e, em certos instantes, completamente intolerável, era evidentemente a ideia de que nunca mais lhe seria rever. Dado, aqui faltou uma palavrinha, dado, rever, tá? Dado, aqui entre seria e rever faltou dado. Que o problema do resumo na primeira vez que é representado é esse, né? Sempre tem defeito. Mas, um minutinho só, nunca mais lhe seria dado rever Veneza. De que se tratava de uma despedida definitiva. Pois, como pela segunda vez se manifestara que a cidade o punha doente, como pela segunda vez ele se vira forçado a afastar-se dela e desabalhar da fuga, era necessário que daí por diante a considerasse como um lugar proibido, próprio para sua pessoa, a qual se mostrara incapaz de suportar. Ou seja, há alguma coisa em Veneza que é ao mesmo tempo profundamente hostil a Aschenbach, mas que por outro lado o atrai profundamente. Não é? Ele está, portanto, prisioneiro tensionalmente dessas duas situações, dessas duas forças que agem, uma para manter em Veneza e uma para retirá-lo de Veneza. Esse é o drama que ele está vivendo agora. Aschenbach chega à estação ferroviária. Sua mala, trazida antes pela lancha do hotel, já havia sido despachada sem autorização do escritor,
e, consequentemente, para destino errado. Puseram a mala no trem errado, né? Embora fazendo-se de indignado, uma alegria absurda, uma hilaridade inacreditável, vindos do âmago do coração, sacudiam-lhe quase conclusivamente o peito. Por que será que ele ficou tão feliz assim de ter sumido, das malas terem sumido? Por quê? Porque ela tem uma desculpa para ficar mais tempo em Veneza. Tanto por isso nós não devemos nunca subestimar a força que está retendo, né? Que o está retendo ali. Muito bem. Embora tenha feito um escândalo, né? Fingido que estava muito indignado. Gustav Aschenbach decide então voltar para o hotel balneário, até localizarem e devolverem seus pertences. De volta ao hotel, Aschenbach é instalado num quarto praticamente igual ao anterior. Ok? Até aqui está todo mundo entendendo a história, pessoal? Está clara a história? Todo mundo está entendendo o conjunto dos acontecimentos, não é? Esse é o livro do Thomas Mann, que tem menos filosofia. As novelas não tem muito, né? Porque as novelas não tem lugar para você botar muita filosofia. Mas Tônio Krieger tem mais que esse aqui. Esse aqui é o livro mais enxuto de Thomas Mann, mais literário puro de Thomas Mann de todos. Não é isso? Bom, continuamos. Capítulo 4, por favor. Bruno, sua vez. Capítulo 4. Veneza parece outra cidade. E dia por dia, o Deus desnudo, de fogosas faces, conduzia pelos espaços celestiais a abrasadora quadriga. Esse é o Deus que conduz a quadriga, que é o Sol, né? Não é isso? Não é isso? Apolo conduzindo o Sol para que produz o dia. Se veja que em 1911 ainda era possível escrever um livro com uma referência mitológica, qualquer pessoa entenderia isso naquela época. Hoje a gente tem que explicar. Mas não é mais possível fazer referências mitológicas em livro nenhum. É isso? Mas é a carruagem de Apolo cortando o sol. É isso. Continuamos. Seus cachos dourados esvoaçavam ao sopro do vento leste, que se levantara ao mesmo tempo. Um brilho sedoso, esbranquiçado, pairava sobre a vastidão do ponto, a ondular preguiçosamente. Ponto é em grego mar, né? Mar e ponto é a mesma coisa. A areia ardia. Sob o azul prateado, reluzente do éter, estendiam-se em frente das barracas todos de lona cor de ferrugem, e no pedacinho de sombra nitidamente delimitada que eles ofereciam passavam os turistas às horas matinais. Mas também as noites eram deliciosas, quando as plantas do parque exalavam um aroma balsâmico, ao passo que no firmamento girava a ciranda dos astros, e o murmúrio do mar, envolto no manto da noite, achegava-se à alma, para conjurá-la com seu brando som. Noites como essas traziam consigo a jubilosa promessa de outro dia de sol, a ser passado numa ociosidade apenas disciplinada, e que se ataviaria de um sem número de obsequiosas probabilidades de amenas surpresas. Que beleza que é esse parágrafo aqui, né? Eu botei aí, ele não tem muita importância na história, mas ele é tão bonito que eu achei que vocês iam gostar de ler esse parágrafo aí. Tem um tão bonito que é isso, né? A descrição de um dia de sol, um dia brilhante, um dia fulgurante lá em Veneza, depois de tantos dias escuros, né? Tantos dias fechados, né? Agora não, agora o sol resplandece, como uma espécie de homenagem à decisão que Gustav Aschenbach fez de ficar lá em Veneza. No terceiro dia do seu retorno, chega a bagagem extraviada. Aschenbach decide ficar sem prazo para partir, porque afinal de contas estava em Veneza, o único local capaz de contradizer seus hábitos. Aschenbach não amava o prazer. Quando e onde quer que se tratasse de folgar, de repousar, de levar uma vida ociosa, o enjoo e a inquietude faziam logo, sobretudo nos tempos da sua mocidade, com que ele ansiasse por voltar à sua sublime labuta, ao sagrado e prosaico serviço de todos os dias. Unicamente esse sítio enfeitiçava-o, entibiando-lhe a energia e tornando-o feliz. Esse sítio é esse lugar, né? Entibiando, enfraquecendo a energia, essa energia de fazer coisas e tornando-o feliz. Era justamente o sujeito que não tira férias nunca, o sujeito que está sempre com algum projeto concreto na cabeça, sempre produzindo alguma ação real e concreta e que estava ali agora meio que prisioneiro das circunstâncias, ou seja, ele era capaz de não ter mais prazo para voltar, coisa que seria inconcebível no Aschenbach anterior, aquele que morava lá em Munique, né, que teria, obviamente, prazo para tudo.
A miúde, quase continuamente, Aschenbach vê o menino Tádio. Em toda parte, toca com o garoto. Sim, o fato dele manter assim a felicidade assegurada, ser hora por hora, regularmente, objeto dos sempre repetidos favores das circunstâncias, esse fato encheu-o de contentamento e de alegria de viver, tornava-lhe deleitosa a estada, e enfiando um após outro agradáveis dias de sol, induzia-o gentilmente a demorar-se cada vez mais. A conjugação da melhoria do tempo e o convívio platônico com o rapaz produzia transformações no artista envelhecido. Seu cérebro produzia, sua cultura começava a efervescer, sua mente ressuscitava vetustos pensamentos que lhe haviam sido legados nos tempos da sua mocidade, porém nunca tinham recebido o calor vital do fogo próprio. Alguma coisa está renascendo dentro da mente de Gustav Aschenbach. Ele não é mais a mesma pessoa. Não é? Está sendo modificado por aquela circunstância, sobretudo pelo encontro daquela figura do menino. Esse fato está modificando extremamente a existência de Gustav Aschenbach. O desejo de escrever renasce na plenitude em Gustav Aschenbach. E seu desejo era precisamente trabalhar na presença de Tádio, escrever, tomando por modelo a figura do menino, acompanhando com estilo as linhas daquele corpo que se lhe afigurava divino, e transportar a sua beleza para o terreno intelectual, assim como a águia outrora levara até o éter o pastor troiano. Outra referência mitológica, Tarsei de Ganimedes. Ganimedes era o mais bonito homem que já havia existido. Era um menino, assim, filho, um dos antepassados dos fundadores de Troia, troiano, portanto. E Deus ficou tão apaixonado por Ganimedes que transformou-se numa águia e raptou o menino e levou para o céu, para o Olimpo, para que o menino fosse copeiro dos deuses. Então, o Ganimedes está até hoje lá no Olimpo, servindo lá aquelas ambrósias e aqueles néctares para os deuses, servidos pelo mais bonito dos seres mortais. Em compensação, para que o pai se chateasse pouco, Deus mandou para o pai, para os troianos, portanto, uma raça de cavalo extraordinária, que era uma das principais razões pelas quais Heitor era chamado de domador de cavalos na Ilíada, e é uma das principais metas de saque dos gregos contra os troianos depois do assédio à Troia, né? Esse Ganimedes é que está sendo aqui mencionado aqui nesse pedacinho aqui. Na manhã seguinte, Aschenbach vê Tádio sozinho a caminho do mar e fantasia a possibilidade de trabalho de modo simples e alegre, conhecimento com aquele que, sem sabê-lo, causara tamanha emoção e abalo. Aperta o passo, caminhando sobre a areia, e aproxima-se do rapaz, mas desiste na última hora, passando por ele cabisbaixo. Tarde demais, pensou então. Tarde demais. O narrador nos interroga. Quem sabe decifrar a essência e o cunho peculiar do espírito do artista? Quem consegue compreender a íntima e instintiva fusão de disciplina e devassidão e que é a base de tal espírito? O narrador, que é o Thomas Mann, está dizendo o seguinte, que os artistas caracterizam-se por terem uma mistura de algo sublime e algo perverso, que na figura do artista, na pessoa do artista, coexistem essas duas potências. Queria repetir essa frase, que é muito importante. Quem consegue compreender a íntima e instintiva fusão de disciplina e devassidão, que é a base de tal espírito? O espírito de quem? Do artista. Não é? Então, aqui há um ponto importantíssimo, depois a gente vai discutir isso aqui. Não é? Mas está aqui o Thomas Mann, na verdade, que é o narrador, dizendo para nós que o artista tem esses dois componentes simultaneamente. A única preocupação do escritor era a possibilidade da partida da família polonesa. Na verdade, Aschenbach recolhia-se cedo, já que pelas 9 horas, quando Tádio desaparecia do cenário, o dia lhe parecia terminado. A ligação entre os dois parece crescer. Era inevitável que alguma relação ou familiaridade se estabelecesse entre Aschenbach e o jovem Tádio. Com intensa alegria, o mais velho dos dois deu-se conta de que o outro, em certo sentido, correspondia a seu interesse e sua atenção. Embora possa sempre ser alguma percepção falsa, né? Pode ser meio delírio. Mas o Gustav começa a achar que o rapaz também presta atenção nele. Não é? Embora eles nunca tenham tocado uma palavra até então. Né? Ele, no entanto, começa a perceber no rapaz uma reação
aí alguma reciprocidade na sua, digamos, na sua atenção. Por exemplo, quando o famoso rapaz descia a praia de manhã, que podia induzi-lo a nunca mais ir pelos fundos das barracas, servindo-se do passeio de tábuas? Não, invariavelmente acercava-se pelo caminho da frente, através da areia, junto ao todo de Aschenbach. Às vezes, sem necessidade, passava muito perto dele, quase que roçando a mesa ou a cadeira, enquanto indolentemente se aproxima da barraca de sua família. Uma noite, Aschenbach percebe que a família polonesa não havia jantado no hotel. Tarde da noite, os poloneses aparecem vindos da cidade. O rapazinho estava belo, muito além de qualquer descrição, e Aschenbach percebeu mais uma vez com intenso pesar que as palavras conseguem apenas encomiar a beleza sensual, porém são incapazes de representá-la. A aparição daquele vulto querido foi inesperada. Tarso surgiu tão inopinadamente que Aschenbach não tinha o tempo necessário para recompor as suas feições, dando-lhe esse aspecto de calma e dignidade. Podia ser que nela se refletissem claramente a alegria, a surpresa, a admiração, quando seu olhar se encontrava com o do almejado menino. E foi nesse segundo que Tarso sorriu, que lhe lançou um sorriso eloquente, íntimo, encantador, aberto, que só lentamente lhe descerrava os lábios. Era o sorriso de Narciso, debruçado sobre o espelho d'água, aquele sorriso profundo, enfeitiçado, enlevado, com o qual estende os braços à imagem da própria beleza. Um sorriso um tanto forçado, desfigurado pela inutilidade do desejo de beijar os limos lábios da sua sombra. Sorriso coqueto, curioso, levemente inquieto. Sorriso seduzido e sedutor. Aquele que acabava de recebê-lo fugiu levando-o consigo um presente fatídico. Que é o Gustav, né? Esse que recebeu é o Gustav. Estava abalado a tal ponto de sentir a necessidade de evitar a luz do terraço e do jardim de frente. A passo apressado, procurou as trevas do Parque dos Fundos, as manifestações singularmente agastadas e grandiosas saíam da sua boca. Tu não deves sorrir dessa forma. Realmente, não convém sorrir assim a ninguém. Atirou-se sobre um banco. Fora de si, aspirou o perfume noturno das plantas, reclinando-se com os braços caídos. Arrebatada e transida de calafrios, sussurrava a eterna fórmula do anel, impossível nesse caso, absurda, perversa, ridícula e todavia sagrada, venerável até mesmo nessa situação. Eu tinha. E aí, então, nesse minuto, né, nós vamos parar para tomar um café, não é? Vocês percebem que nesse momento o Gustav Aschenbach luta com a culpa, né? Com a ideia, com a sentimento de culpa por estar de alguma maneira desejando excessivamente aquele menino. Só não reduzem isso a meramente uma questão sexual, porque a gente não entende o livro. Tá? Vamos lá então? Continuamos daqui a pouquinho? Tá? 15 minutos, voltamos.